Vamos lá, galera. Questão 8. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino e a probabilidade de esse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são, respectivamente. Gente, essa questão envolve aquelas regrinhas da probabilidade em genética, que é a regra do e a regra do ou. Lembre, toda vez que aparece o e, você tem que multiplicar as probabilidades. E toda vez que aparece o ou, você tem que somar as probabilidades. Essa questão envolve 2 perguntas. A primeira é para saber a probabilidade do casal ter 2 filhos homens. E a segunda pergunta é para saber a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos. No caso, um homem e uma mulher. Tá bom? Beleza, vamos lá. Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. Ele quer, na primeira pergunta, o seguinte: qual a probabilidade do casal ter 2 filhos do sexo masculino? Então ele quer um homem e um homem, concorda comigo? Vamos colocar aqui esquematizado na tela. Então primeiro é um homem e depois é um homem de novo. Gente, a probabilidade do nascimento de um homem é meio, que é a mesma coisa do que 1 sobre 2. Então você vai colocar meio aqui embaixo do primeiro H lá, que é do primeiro homem. E aí você vai substituir a letra E pela multiplicação. Lembra a regra do E? Vai botar a multiplicação. E vai botar meio embaixo do segundo H, que é do segundo homem, 1 sobre 2. Aí você multiplica 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. O resultado disso vai ser 1 sobre 4. Foi bem simples encontrar a resposta da primeira pergunta. Agora, na segunda pergunta, ele quer saber a probabilidade do casal ter 2 filhos, que são homem e mulher, ok? Só que o problema aqui é que essa questão é bandida. Por quê? Porque ela não fala a ordem. Não é falado no texto da questão que, por exemplo, se quer que seja primeiro um homem e depois uma mulher, ou então primeiro uma mulher e depois um homem. E aí, como não é dado a ordem, né, de qual tem que vir primeiro, o homem ou a mulher, você vai ter que fazer o seguinte. Concorda comigo que o casal ele pode ter um homem e uma mulher, né, 2 filhos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, da seguinte maneira: o primeiro pode ser um filho homem e o segundo pode ser uma mulher. Concorda ou não concorda? Pode ser assim, primeiro um homem, depois uma mulher. Isso daí é uma sequência. Mas também esse casal, ele pode ter outra situação, né? Pode ser que seja assim. Primeiro eles tenham uma mulher e depois um homem. Então, organizando, fica assim o esquema como está representado na tela para você. Pode acontecer deles terem primeiro um homem e depois uma mulher. Ou pode acontecer deles terem primeiro uma mulher e depois um homem. Tá bom? Aí você vem para cá, ó. Vamos para essa primeira situação. Nascendo primeiro um homem e depois uma mulher. Qual é a probabilidade para nascer homem? É 1 sobre 2. Você coloca. E olha aqui, o E você vai substituir pelo vezes, multiplicação. A probabilidade de ter uma mulher é meio. Aí você vai fazer a resolução aqui, né? Você vai multiplicar essas probabilidades, ó. E aí o resultado disso vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 4. Aqui você tem um resultado então. Aí você continua a leitura aqui do esquema que você colocou. Aí vem agora ou, epa, a regrinha do ou na genética é somar. Então você vai botar uma soma. Você vai pegar o resultado dessa primeira situação aqui, nascendo primeiro um homem e depois uma mulher, e vai somar com o resultado dessa segunda situação, nascendo primeiro uma mulher e depois um homem. Para nascer uma mulher é quanto? A probabilidade é 1 sobre 2, concorda? E aí vem, coloca uma multiplicação aqui. Para nascer homem é 1 sobre 2 também. Aí você vai resolver essa multiplicação. Vai dar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. O resultado disso é 1 sobre
4. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado aqui da primeira situação, nascendo primeiro homem, depois mulher, e vai somar com esse resultado aqui da segunda situação, que era nascendo primeiro uma mulher e depois um homem. Você soma, a regra do ou, tá? Aí vai ficar 1/4 mais 1/4. Resolvendo isso, o resultado vai dar 2/4, que é a mesma coisa do que 1/2 se você for simplificar, ou seja, meio. Então o gabarito dessa questão fica letra D de dado. Primeiro, né, para a primeira pergunta vai ser 1/4 para ter 2 filhos do sexo masculino. E para a segunda pergunta é 1/2 é meio para ter um menino e uma menina, não importa a ordem de quem vem primeiro. Ok, essa questão ela não é muito difícil, na verdade é preciso ficar atento e saber fazer a interpretação para resolver ela. Valeu, gente!